Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Que a Trindade Santa esteja conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vimos no encontro passado que Jacó, depois de deixar Labão, ele vai rumo à sua terra de origem, de nascimento, e ali ele começa a temer o encontro com o seu irmão Esaú, ao perceber que o seu irmão vem com 400 homens ao seu encontro. E aí ele tem, um afluente do Jordão, o Jaboque, uma luta com Deus, aonde ele ganha uma bênção. E essa bênção, não diz o que é a bênção, do jeito que também não vai dizer como foi a bênção dada a Caim. Apenas que Deus o abençoou. E a bênção de Deus, ela sempre é de proteção, de cuidado, de amor e tudo mais. Então, a gente tem agora, no capítulo 33 de Gênesis, o encontro de Jacó com Esaú. Vejamos, capítulo 33 de Gênesis, versículo 1. Erguendo os olhos, Jacó viu que chegava Esaú com 400 homens. Dividiu então as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou à frente as servas e seus filhos, mais atrás Lia e seus filhos, e por último Raquel e José. Ele mesmo, passando adiante de todos, por 7 vezes prostrou-se por terra antes de abordar seu irmão. Aqui nós temos esse medo que Jacó tem. Ele separa até seus filhos, quase que assim, primeiro das servas, depois de Lia e depois de Raquel, com aquele que eu gosto muito, que é José, o seu preferido. E aí, no versículo 4, nós temos algo muito bonito. Mas Esaú, correndo a seu encontro, tomou em seus braços, arrojou-se-lhes ao pescoço e, chorando, o beijou. Se Jacó esperava que o irmão com os 400 homens fosse lutar, a atitude de Esaú é extremamente oposta. É uma atitude de acolhimento. Ele beija e abraça os irmãos. E olhem no versículo 5. Quando ergueu os olhos e viu as mulheres e as crianças, perguntou: quem são estes contigo? Jacó respondeu: são os filhos com que Deus gratificou teu servo. Aproximaram-se as servas, elas e os seus filhos, e prostraram-se. Aproximou-se também Lia com seus filhos e se prostraram. Enfim, aproximaram-se Raquel e José. Não houve aquele embate que ele esperava, e aí a família vai chegando. Existe uma recepção calorosa por parte de Esaú, tirando um pouco aquele medo que Jacó tinha, porque Jacó tinha trapaceado 2 vezes Esaú. Continuando, no versículo 8 nós temos: Esaú perguntou: que queres fazer de todo esse grupo que encontrei? É para encontrar graça aos olhos de meu senhor, respondeu ele. E no versículo 9, Esaú retomou: eu tenho o suficiente, meu irmão, guarda o que é teu. Mas Jacó disse: não, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, recebe o presente de minha mão, pois afrontei tua presença como se afronta a presença de Deus, e tu me recebestes bem. Aceita, pois, o presente que te ofereço, porque Deus me favoreceu, e eu tenho tudo de que necessito. E aí, mesmo contrariado, Esaú acaba aceitando. Daí, o texto vai falar da separação de Esaú e Jacó. Já no versículo 12, disse: tomemos o bando e partamos. Eu caminharei na frente. Mas Jacó lhe respondeu: meu senhor sabe que as crianças são delicadas e que devo pensar nas ovelhas e vacas de leite, e se os forçar um só dia, todo o rebanho vai morrer. E aqui vem toda uma desculpa de Jacó para não caminhar junto com o seu irmão. Ou seja, aqui nós temos uma grande etiologia. O que é isso, gente? 2 irmãos que já representam 2 povos, e aqui mostra que eles, às vezes por atitude de um, às vezes por atitude do outro, aqui mais por atitude de Jacó, por medo de que algo ruim lhe aconteça, acaba não caminhando junto com seu irmão, acaba não ficando junto com seu irmão. E esses 2 povos serão inimigos. Sempre estarão se confrontando. Que chato, né?
Quando esse texto foi reescrito depois do exílio da Babilônia, tanto israelitas quanto edomitas viviam uma situação complicada. O reino do norte já tinha acabado 200 anos antes, vamos dizer assim, e muitos tinham uma proximidade, mas o reino do sul não se dava. E aí a gente tem uma questão muito séria, né? A Bíblia colocando como se fosse lá de trás algo que se está vivendo aqui. Isso nós chamamos de etiologia. É uma explicação de algo que eles não conheciam as causas, mas eles explicam desse jeito. Isso para eles é suficiente naquele momento. E a Bíblia vai continuar nesse versículo, nesse capítulo 33, falando que Jacó acaba ficando, Esaú retoma o seu caminho e Jacó partiu para Sucote, enquanto Esaú foi para Seir. Eles vão para regiões diferentes. E construiu casa e fez palhoça para seu rebanho. E é por isso que se deu o nome de Sucote. E Sucote significa palhoça de ramagens, ou seja, aquela coberta com folhagens, com galhos e assim por diante. E no final desse capítulo tem a chegada a Siquém. Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém. Lembro da oração no versículo 10 a 14 do capítulo anterior? Ele chega salvo. A bênção de Deus, que ele tanto lutou, o protegeu. Na terra de Canaã, quando voltou a Padã Arã e acampou diante da cidade. E ali ele compra por 100 moedas um campo, ou seja, ele se estabelece naquela terra e ali vai ser a terra do povo de Deus. Que história meio complicada, né? 2 irmãos, onde um trapaceia o outro, depois de 20 anos se encontram e o próprio Jacó não é capaz de acolher e perdoar. E vai para uma terra distante. Ah, mas pode ser que Esaú com 400 homens... Bom, o texto ele não é escrito para isso. Mas ele é escrito para dizer que cada povo tem que ter o seu pedaço de terra, que o povo de Deus teve o seu pedaço de terra abençoado por Deus, e que os edomitas tiveram o seu pedaço de terra, que Jacó prosperou mesmo em terra estrangeira para dar início ao povo de Deus. E que nem sempre é fácil reatar amizades, né? A gente sabe como que é isso, né, gente? No nosso próprio dia a dia, às vezes isso é tão difícil. Tem tantas mágoas, tem tantas cicatrizes que a gente fica, às vezes, com um pouco de medo. E Jacó teve medo, mas protegeu sua família, protegeu suas esposas, suas servas, seus servos e seus filhos, que serão os nomes das tribos de Israel. Legal, né, gente? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Paz e bem a todos e a todas.